Eu não sabia mais o que fazer, então só surtei. Olhei para a cabeça do meu avô e bum, puxei o ferrolho. Eu penso, quão rápido vou correr? Eu estava tipo, se alguém naquela casa merecia isso, era eu. Ele simplesmente caiu e eu vi o sangue escorrendo da cabeça dele. Ele já me agrediu antes. Ele fazia tantas coisas erradas comigo. Minha avó olha e pergunta, o que está acontecendo? Bum. Oi, isso é uma emergência. Bem, nós notamos uma janela fora do lugar e uma pessoa se aproximou, olhou ao redor e acabou descobrindo um corpo. Ok, você sabe quem é? Sim, eu sei. Janet e Rick Sweet. Em 13 de maio de 2012, a família de Rick e Janet Sweet descobriu algo horrível em sua casa em Manchester, Iowa. Eles não tinham a mínima ideia dos segredos sombrios que logo seriam revelados. Mas neste caso sombrio, foi a polícia que ficou chocada com as confissões de um assassino sincero demais. Um assassino de quem você ouvirá em uma entrevista exclusiva e nunca vista antes. Os parentes de Rick e Janet Sweet planejavam celebrar o Dia das Mães, como era tradição todos os anos. Mas quando a família se aproximou da casa naquele dia, eles sentiram que algo estava muito errado. Esse sentimento foi confirmado quando bateram na porta e ninguém respondeu. Eles rapidamente notaram que uma das janelas estava quebrada, mas de forma alguma poderiam prever as descobertas horríveis lá dentro. Espiando pelo vidro quebrado, eles tiveram uma visão horrível. Rick e Janet estavam dentro, ambos em poças de sangue no sofá, assassinados em sua casa. Chocados e em pânico, ligaram rapidamente para o 911. Definitivamente há um corpo dentro da casa e eu percebi que foi dado um tiro pela janela. Então, em vez de entrar e explorar, estamos ligando para vocês. Mas uma pergunta inquietante pairava no ar. Quem poderia ter cometido um ato tão maligno? O horror da descoberta só piorou quando a investigação começou. Os membros da família de Rick e Janet informaram rapidamente à polícia que havia uma pessoa ainda não localizada. O neto de 17 anos do casal, Isaiah Sweet, que morava na casa com eles. Temendo que ele tivesse um fim macabro semelhante, as autoridades começaram a procurar pelo adolescente. Mas eles nunca poderiam imaginar o que descobririam quando finalmente encontrassem Isaiah. Em 14 de maio, um dia após os corpos serem encontrados, Isaiah foi localizado em Cedar Rapids, depois de dirigir 75 milhas até Iowa City. O adolescente foi visto caminhando em direção a um parque e foi rapidamente perseguido por policiais locais. Isaiah tentou fugir, mas se rendeu rapidamente ao ouvir cães policiais em seu encalço. Sabendo que nada de mal havia acontecido a Isaiah, pelo menos nada como ocorreu com seus avós, a polícia estava ansiosa para saber se ele tinha informações sobre o crime horrível. Ele foi levado para uma entrevista. Você notará que Isaiah está algemado e logo entenderá por quê. Vou tirar essa coisa de você. Vai se sentir melhor. Sim. Vai se comportar, né? Sim, senhor. O detetive oferece remover as algemas de Isaiah como um gesto de boa vontade, para tentar estabelecer uma boa conexão com ele. Isso também ajuda a remover a lembrança de que Isaiah está sob custódia policial, ajudando a se sentir mais confortável. Vamos fechar para mais privacidade, ok? Sim, senhor. Pegue um pouco daquela comida, ok? Isaiah, já que não nos conhecemos oficialmente, oi, meu nome é Scott Rieger. Estou no DCI de Iowa. Sou policial. Sei que não pareço, mas achei que seria mais confortável para mim. Depois que terminarmos, tem como eu ir para o hospital por causa disso? Eu me cortei em uma cerca enferrujada e estou preocupado com tétano. Sim, com certeza. Isaiah não está sendo entrevistado em uma sala de interrogatório típica, mas sim no que parece ser o escritório do detetive. Isso não é ideal, pois há inúmeras distrações que serão uma lembrança de onde ele está. Vou te mostrar isso aqui. Isso se chama Declaração de Direitos e Reconhecimento de Renúncia, ok? Direito de permanecer em silêncio, tudo que disser pode ser usado no tribunal, direito a advogado e se não puder pagar será nomeado. Você já conhece essas coisas, né? Vou ler isso pra você, tudo bem? Sim. Certo. Isaiah pode estar tentando se exibir ou parecer inteligente ao recitar seus direitos. No entanto, ele só provou que conhece bastante o processo de justiça criminal, possivelmente devido a encontros anteriores com a polícia. Independente disso, é o detetive que deve ler os direitos Miranda de Isaiah, e ele concorda em continuar falando sem advogado. Oh, yeah.
Vá em frente, coma. Quando foi a última vez que você comeu algo? Há 4 dias. Você não comeu nada em 4 dias? E temos mais comida. Então, se quiser continuar, temos mais. Podemos trazer mais. Vocês fazem me sentir como se não tivesse feito nada errado. Por que você diz isso? Vamos colocar assim. Não vou mentir pra vocês sobre nada que perguntarem. Eu agradeço por isso. Por nada. Ok? Isaiah parece estar baixando a guarda com o tratamento acolhedor do detetive, especialmente quando lhe foi oferecido mais comida. Isso coloca o detetive em uma posição muito boa, e Isaiah pode estar mais inclinado a dar as informações que ele quer para continuar recebendo esse tratamento. Não vão tirar isso de mim, né? O que é? É um Rolex de verdade. Onde você achou isso? Achei na barraca de um mendigo. Lá embaixo? Em Cedar. Vamos deixar isso aí. Lidaremos com isso mais tarde. E policiais eram 4 ou 5. Em Cambridge? Sim, procurando por mim. E um deles veio até mim, começou a falar comigo, perguntou se eu sabia onde estava e eu disse que não. Ele não te reconheceu? Não, eu disse que não sabia onde estava. E meu cabelo está para trás. E por que você colocou seu cabelo para trás? Eu estava tentando não ser visto. Sim. Sim, com certeza. No início, ele perguntou se vi mais policiais e eu disse que não. Ele disse, sabe quem é Isaiah Sweet? Eu disse, não faço ideia. Não fazia ideia. O que estava pensando quando ele perguntou isso? Eu estava pensando em quão rápido iria correr assim que ele se afastasse de mim. Eu quero que você relaxe agora. Vá em frente e coma essa comida. Pode comer. Quero começar e voltar para algumas coisas primeiro. Certo. Ok? Mais do que tudo, eu quero saber o que diabos me levou a fazer isso. O que há de errado comigo? Claro. Estou prestes a começar a chorar. Ok. Ei, Isaiah, se você chorar, está tudo bem, cara. Eu respeito isso, ok? Que droga isso. Eu queria voltar tanto. Por quê? Porque eu os amava. Amava tanto. Eles não mereciam isso. Porque eles não mereciam. Se alguém naquela casa merecia isso, era eu. Mais do que qualquer um. Vá no seu tempo, irmão. Eles me criaram desde os 4 anos e retribuí assim. Janet e Rick assumiram a custódia de Isaiah quando ele tinha apenas 4 anos, devido à incapacidade da filha de cuidar dele. Stacy Sweet, mãe de Isaiah, supostamente sofria de abuso de substâncias e não podia sustentar seu filho. Mas seus pais estavam dispostos a recebê-lo em casa. Imediatamente, Isaiah responderá a uma das perguntas que pairam na investigação. Mas mesmo com essa revelação, há perguntas ainda mais perturbadoras a serem descobertas. Quando se refere àquela noite na casa, o que houve? Eu atirei neles 2. Atirou neles com o que, Isaiah? O rifle de assalto. Um rifle de assalto. Lembra de como ele é? É preto. Ok. E como ele... Preto. Ação de ferrolho. Carregador de 10 ou mais balas. Ele é... tchecoslovaco. AR-15. Ok. Leva muito para admitir isso, Isaiah. Isso não é algo fácil de fazer. Ok? E a Isaiah? Não vou bancar o idiota. Ok. E agradeço por isso. Embora a Isaiah tenha acabado de admitir ter matado seus avós, o detetive quer desesperadamente chegar ao fundo de como esse crime horrível aconteceu. Ao fazer isso, ele garante que nada vai impedir Isaiah de responder a qualquer pergunta que lhe seja feita. Como está se sentindo? Você está comigo agora, né? Eu me sinto como... Bem, eu realmente não sei muito. Mas, tipo... Deixa eu te perguntar isso, Isaiah. Você entende quem eu sou? Sim, senhor. Você entende que sou um policial? Sim, senhor. Você entende por que os caras que te trouxeram aqui tiveram que te encontrar? Ok, eles te trouxeram aqui. Não há nada médico agora que te impeça de falar Não, comigo, senhor. certo? Mas você entende as perguntas que estou fazendo agora? Não há dúvida de que seja inteligente o suficiente para lidar com elas. Eu sou extremamente inteligente. E sabe de uma coisa? Eu acho que você é mesmo. Apenas faço escolhas estúpidas. Sim, às vezes fazemos. Isaiah, olhe para mim. Eu nunca vou poder voltar atrás nisso. Não, e parte disso, Isaiah, é o que você está fazendo hoje ao me contar toda a verdade sobre o que aconteceu. Não apenas o que levou a isso, mas o que aconteceu durante. Sei que vai ser difícil passar por isso, mas precisamos fazer, ok? E precisamos falar sobre o que aconteceu depois, ok? Precisamos saber todos os detalhes sobre isso. Esta é sua chance de começar a se curar por dentro. Conte sobre sexta. O que houve na sexta. Conte desde a hora que você acorda na sexta de manhã. O que eu fiz na sexta-feira?
Quando o olhar se desvia para a esquerda após uma pergunta, isso geralmente indica que há algum diálogo interno acontecendo na cabeça. Isso não significa necessariamente que estejam mentindo. No entanto, os detetives tomarão nota desse comportamento. Fiquei em prisão domiciliar em casa o dia todo. Ok. E seus avós estavam em casa? E então eu desci pro porão. E subi. Há uma porta que vai para a garagem do porão. Eu subi para a garagem, fui ao quarto deles e peguei o rifle de assalto do quarto. E então eu o carreguei com 10 balas. Subi as escadas. E mirei mais ou menos assim. Eu estava com protetores de ouvido e tal. Eu mirei assim, subi um degrau para poder ver a cabeça do meu avô e bum! Puxei o gatilho, puxei o ferrolho e atirei na minha avó 2 vezes na cabeça. Onde seu avô estava sentado? Ambos estavam sentados no sofá. Ok. E onde você estava? Eu estava nas escadas subindo. Tipo subindo daquele patamar? Ok, porque não estive na sua casa, mas alguns caras estiveram lá outro dia, e eles estão repassando tudo. Rifle de assalto. Depois fui até lá e simplesmente desabei e comecei a chorar. Disse a eles o quanto os amava. Aparentemente, o adolescente seguia um caminho tumultuado, cheio de festas, abuso de substâncias e comportamentos rebeldes. Durante o ensino médio, Isaiah supostamente começou a se associar com um grupo de garotos mais velhos, onde usava substâncias como maconha e metanfetamina. Junto com isso, ele possuía deficiências de aprendizagem severas, tornando sua educação ainda mais difícil de realizar. Infelizmente, isso apenas levou a mais problemas, quando Isaiah abandonou o ensino médio aos 16 anos. Parecia que depois disso, as ações perigosas do adolescente rebelde estavam começando a se manifestar em casa. Durante o último ano que antecedeu o crime horrendo, Janet e Rick chamaram a polícia 18 vezes, por conta da natureza imprevisível de Isaiah. Em uma ocasião, que em retrospectiva prenunciava os eventos que se seguiram, Isaiah ameaçou matar seu avô e machucar a sua avó, e também de incendiar a casa. Em 8 de setembro de 2011, a polícia mais uma vez foi chamada até a infame casa. Para tentar impedir o incidente iminente, eles instruíram Isaiah a se acalmar, mas em vez de obedecer à ordem, o adolescente irritado retaliou indo contra seus avós mais uma vez, antes de ser algemado e detido no sofá. Foi relatado que após se acalmar, Isaiah foi informado de que seria acusado se os policiais tivessem que voltar à casa. Vários outros encontros consistiram da mesma natureza: violência, uso de substâncias e ameaças. Uma vez, Isaiah supostamente ameaçou tanto Rick e Janet que eles queriam que ele fosse colocado em um lar adotivo. Mas eles foram rapidamente informados de que isso não era uma opção, pois a mãe de Isaiah teria que ser a responsável por recebê-lo, o que os avós não queriam. Em 11 de abril de 2012, a chamada mais recente para a polícia foi feita porque o adolescente estava usando um isqueiro e aerossol para fazer um maçarico dentro de casa. Quando a polícia chegou, Janet insistiu que em vez de prender Isaiah, ela simplesmente queria que ele fosse controlado. Os policiais ajudaram a acalmar a situação antes de saírem sem incidentes. Outra chamada para a polícia ocorreu quando os avós suspeitaram que Isaiah estava usando substâncias ilegais, o que foi confirmado quando uma busca descobriu um cachimbo de maconha na residência. Apesar do histórico de chamadas para a polícia, Isaiah conta uma história diferente desse período turbulento em sua vida, e você vai ouvir tudo. Eu tentei me matar todas as noites desde que isso aconteceu. Vá sem pressa, cara. É possível que Isaiah esteja buscando atenção ou simpatia do detetive. Só quero saber o que há de errado comigo. Você concordaria que não há nada de errado com você, Isaiah? Concorda comigo? Desse ponto de vista, Isaiah, olhe pra mim, tá? Eu não acho que há algo errado com você. Eu vou pra prisão pelo resto da vida. Não vamos focar nisso agora, Isaiah. Vamos focar em superar isso em relação ao que aconteceu, ok? Tente apenas focar nesses detalhes comigo. Preocupe-se com o resto depois, ok? Você é um garoto inteligente, certo? Você está confirmando com a cabeça. E eu passei os últimos 2 dias com nossos agentes. Conversamos com pessoas que te conhecem. Não ouvi ninguém dizer que você é um idiota. Você é um cara esperto. Com quem falou, se não se importa que eu pergunte? Falamos com todos os seus amigos, tá? Pessoas que te conheciam da escola, ok?
E Isaia, eles estão nos dizendo que você é alguém muito inteligente. Você concorda? Sou muito inteligente. Então eu não acho que há algo errado. Eu fiz uma pré-avaliação do ACT. Tirei 32. Ok, isso é muito bom. É muito bom. Mas você concorda que não há nada de errado com você, né? Só o que me deixou assim. Fora isso, não. Ok. O detetive pode estar tentando confirmar aqui que não há nada de errado com Isaiah, que possa indicar que ele não estava em juízo perfeito quando cometeu os assassinatos. Ao mesmo tempo, é possível que ele esteja elogiando Isaiah pela sua inteligência, como forma de criar empatia. Deixa eu perguntar isso. Acho que você mencionou que tinha descido pro porão. O que você pegou primeiro? Você pegou o rifle ou pegou a munição? Conte como foi. Quando desci as escadas, primeiro, eu só ia acertar os dois na cabeça com um taco. Assim não seria tão bagunçado, sabe? Não seria um tiro de rifle de assalto muito barulhento. Claro. O que passou na sua mente para fazer essa escolha? Quando subi, cheguei atrás do meu avô, enquanto lavava a louça com um taco na mão e coloquei bem atrás da cabeça dele. Eu fiz desse jeito, mas não consegui. Naquela noite? Sim. Ele percebeu você atrás dele? Não, e cheguei atrás dele umas 15 vezes, mas ele não percebeu nenhuma. E a sua avó? Não. Emocionalmente, seria mais difícil matar alguém com um objeto como um taco ou faca. Provavelmente seriam necessários vários golpes para matar a vítima. Então, o criminoso veria as reações e expressões faciais dela durante o ataque. Isso pode ter sido parte do motivo pelo qual Isaiah escolheu uma arma de assassinato que quase garantiria um fim rápido. Isso também cria uma distância física entre o criminoso e a vítima, tornando mais fácil a realização do ato. Ok. E onde estava sua avó? Ela estava dormindo na sala de estar. Estava dormindo? Ok. O som do tiro a acordou. O tiro que você deu no seu avô? Ela não sabia o que fazer. Ela olhou para o marido e o cérebro dele estava pendurado na cabeça. Tipo, eu não estou exagerando. Claro, e eu não estava lá. Tipo, toda essa parte da cabeça dele tinha sumido. E essa parte bem aqui da minha avó também tinha sumido tudo. Ok. Quando você... Estamos nos afastando um pouco disso. Ainda vamos chegar nesse ponto, ok? Vá em frente e dê uma mordida no seu sanduíche. Isso ajuda a te acalmar um pouco também. Quando você desceu, você pegou a munição primeiro, certo? Ou pegou a arma? Eu fui pegar a arma antes. E isso foi depois que eu amarelei com o taco. Ok. Fui pegar primeiro o rifle de assalto, desci pro porão e peguei a caixa de munição que está no porão. Havia mais de 3.000 balas para aquele rifle de assalto. Ele guarda a munição lá embaixo? Então você sabia que a munição estava no porão? Sim. Ok. Ele guardava a munição trancada? Não. Então você sabia que tinha acesso livre a isso. Ok. E então, o que você fez em seguida? Peguei as balas de ponta oca porque sabia que fariam mais dano. Quando o detetive pergunta por que escolheu as balas de ponta oca, Isaiah afirma que não queria que seus avós sentissem dor, indicando que ele não tinha a intenção de feri-los ou mutilá-los, mas queria claramente que eles morressem. Então você sabia que eles poderiam sobreviver com as sólidas. Sim. E você não queria isso. Sim, eu atirei no meu avô. Ele simplesmente caiu e ouvi o sangue escorrendo da cabeça dele. Minha avó olha e pergunta, o que está acontecendo? Bum, atirei bem aqui, acertando de raspão a cabeça. Ela ainda se mexia, então atirei bem aqui na cabeça. Quão perto você estava, Isaiah? Poderia ter dado o tiro a 300 metros. Sou um atirador incrível, mas estava a 3 ou 4 metros. Honestamente, do cano da arma até a cabeça do meu avô havia 2 ou 3 metros. Em seguida, o detetive pergunta a Isaiah por que ele não conseguiu utilizar o taco como arma do crime. Por que você parou? Por que não usou o taco? Não consegui me obrigar a colocá-los em situação de dor. E você mencionou que seria muito bagunçado também, né? Não. Na verdade, eu não queria que fosse bagunçado. Por isso queria usar um taco. Ok. Você achou que o taco seria mais limpo para matá-los? Muito mais limpo. Ok. E você pensou, você fez alguma pesquisa na internet sobre isso? Sim, senhor. Ok. E que tipo de sites você acessou? Vamos colocar assim, eu estava pesquisando as melhores maneiras de matar alguém e tal, e se eu tivesse esperado mais um dia, teria matado da forma mais limpa. Qual é? Envenenamento por nicotina. E Isaiah, você entende que eles são seus avós? Sabe que eles são humanos, pessoas, certo?
Você está concordando comigo. Ok. Existe um motivo específico para ter atirado no seu avô só uma vez? Porque eu ouvi o sangue jorrando da cabeça dele, como um hidrante. Sabia que estava morto. Sim. Ok. E por que você deu 2 tiros na sua avó? Ela se mexeu depois que atirei nela. Ela olhou para você? Disse algo depois que atirou? Ela se contraiu. Eu pensei que talvez fosse só a contração que eles têm depois que morrem. Onde eles apenas excretam ou algo assim. Claro, claro. Eu sei bem do que você está falando. Eu só queria ter certeza porque ela era a única com quem eu me importava. Ok. Você acha que era mais próximo da sua avó do que do seu avô? Há quanto tempo morava com eles? Desde que tinha 4 anos. Ok. Honestamente, gostaria de ter me matado naquela noite. Por quê? Porque eles não mereciam. Eu merecia. Quando tudo acabou? E você sabia que eles estavam mortos? Você verificou se tinham pulso? Você os verificou de alguma forma? Todo o lado do rosto da minha avó estava destruído, e o dele também. O cérebro dele estava, na mesa de centro. Ok, mas você não foi lá só para ter certeza? Eu beijei os dois, peguei minhas coisas e fui embora. Por que você os beijou? Porque os amo. Beijar seus avós após matá-los pode ser um indício de que Isaiah teve algum tipo de resposta emocional. Mas ao mesmo tempo ele pode estar mentindo, pois provavelmente teria ficado com sangue no rosto ou roupas, e ele não mencionou ter se trocado antes de pegar suas coisas e ir embora. Se ele estiver mentindo, pode estar tentando parecer alguém arrependido ou carinhoso para o detetive. Reforçando isso, Isaiah afirma que depois de cometer os atos impensáveis, ele rezou pedindo perdão. Você rezou por perdão porque sabia que fez algo errado? Na mesma hora, eu realmente quis voltar atrás. Eu não sei por que fiz isso. Ok. Depois disso, você disse que arrumou algumas coisas e foi embora. Quanto tempo você ficou na casa, depois que atirou neles? Meia hora, 1 hora, dirigi direto para Cedar Rapids. Encontrei minha ex-namorada e joguei fora o rifle de assalto na 13. Ok. Na rodovia 13? Sim, não vi na volta, então... Ok. Eu achei que se alguém visse uma arma jogada... Provavelmente pegaria. Incrível que a polícia não tenha encontrado. Ok. E vamos falar sobre isso também, tá? Isso sinaliza que o detetive pode já ter conhecimento sobre a arma do crime, e que a polícia pode até estar de posse dela. Enquanto você estava arrumando suas coisas na casa, você pegou ou levou alguma coisa consigo? Esta é a primeira vez em que há uma longa pausa antes de Isaiah responder. Pausas longas frequentemente são associadas à mentira, especialmente se não for típico dos padrões de fala da pessoa. Quando finalmente reúne seus pensamentos, Isaiah afirma que pegou sua TV, facas, pílulas de hidrocodona e $9 de seus avós após matá-los. Ele continua descrevendo o que fez após o crime, que chocantemente consistiu em ir a várias festas com amigos. Está usando a mesma roupa de sexta-noite? Sim, senhor. Então é a mesma roupa que... Os policiais pegaram todas as minhas coisas. Está no depósito. Ok, mas essa é a roupa que usava quando atirou nos seus avós? Sim, senhor. Ok, tem algum sangue nelas? Do meu dedo. Ok, o que houve com seu dedo? Ah, mas falo do seu avô. Ah, na verdade eu estava de calça de moletom e sem camisa quando atirei neles. Eu não queria sujar de sangue esse jeans ou a camisa. Não há sangue em nada. Eu cuidei para que não ficasse com nenhum tipo de DNA deles em mim. Ok. Isso contradiz diretamente sua confissão anterior de que beijou os seus avós depois de atirar neles. Se for verdade que ele não queria ter sangue ou DNA deles em si, então ele provavelmente não teria tocado nas vítimas. Para onde foi o sangue quando atirou? Por todo lugar. Havia sangue para todos os lados. E também havia pedaços de, a casa é enorme. E havia pontos em que, aqui está o sofá. Se formos para a cozinha, que fica a 5 metros, há um pedaço desse tamanho lá. Você foi olhar? Sim. O que achou? Eu peguei ele, olhei e pude ver que era da minha avó. Isso não te assustou um pouco? Um pouco. Um pouco? Eu pensei, já que sou um assassino psicótico mesmo, então não importa. Mas você não é psicótico. Eu sei que não é psicótico. As pessoas frequentemente pensam que qualquer assassino é psicótico.
mas psicótico se refere a sintomas específicos que podem ou não estar presentes em um assassino. Psicótico geralmente se refere à psicose, que envolve alguém perdendo o contato com a realidade. Uma pessoa com psicose pode ter alucinações ou delírios, e é incapaz de distinguir entre a vida real e o mundo dentro de sua cabeça. Isaiah não relatou nenhum sintoma de psicose, e parece estar muito ciente do que fez, tanto na época dos assassinatos, quanto agora. O detetive provavelmente quer registrar que Isaiah entende que não estava psicótico quando matou seus avós, para que isso possa ser apresentado como prova durante o julgamento. Mas eu me sinto bem por ser tão colaborativo. Você deveria. E aqui está uma das coisas, Isaiah. Eu quero ter certeza de que isso está totalmente claro. Enquanto nós falamos sobre essas coisas, não quero que enfeite nada comigo, ok? Você tem que ser direto comigo, ok? Eu preciso saber quem estava na casa e com quem falou. E não significa que você está dedurando, entende? É apenas você me dizendo a verdade. Mas eles vão ser presos e tal? Eu não controlo se eles serão presos ou não. Certo, vamos colocar assim. Havia mais uma arma. Eu a peguei, mas não usei. Qual arma? Uma 12 cerrada. Ok, o que você fez com isso? Eu a vendi. Depois eu dei o rifle de assalto para Brandon Allers e dei a TV para ele. Então você não jogou fora a arma? Não. E eles levaram para fora da cidade imediatamente. Por que levaram para fora da cidade? Não queriam armas de crimes. E você disse que era? Eles sabiam que eu tinha matado meus avós. Eles entraram na casa logo depois. E por que o Brandon iria à sua casa no domingo? Ele queria roubar a caminhonete branca. Ele queria aquela caminhonete. Ele falou com você sobre isso? O que ele falou? Ele queria saber onde estava o documento. Ele queria saber onde estava tudo, senão eu estaria ferrado. Ok, e ele te disse isso? Quero dizer, você contou a ele que matou os seus avós? Certo, e o que ele disse? Foi ele quem deu a sugestão do envenenamento por nicotina. Achei que tinha pego na internet. Não. Foi ele. É possível que, em vez de estar protegendo outras pessoas, ele deixou essa parte de fora por razões egoístas. Ele talvez soubesse que não havia explicação para haver pessoas na casa após os assassinatos que se encaixasse na narrativa para o detetive sobre como estava imediatamente arrependido. Se alguém te disse o que fazer, eu preciso saber. Se encontrou na internet, eu preciso saber. Mas não misture, ok? Seja direto comigo. Ele me contou sobre tudo isso e eu procurei na internet. Quando ele te contou sobre isso? No mesmo dia, sexta. Na sexta? O que você disse a ele? Eu disse que só planejava matá-los, pegar umas coisas e ir embora. Ele disse, você vai me dar o rifle de assalto e aquela 12. Isaiah conta ao detetive que imediatamente após atirar em seus avós, ele foi buscar Damian, um amigo, antes de levá-lo até a cena do crime. O fato de Isaiah ter levado seu amigo à casa após cometer um ato tão brutal é perturbador, para dizer o mínimo. Isaiah agora diz ao detetive que pegou uma espingarda de cano cerrado, uma faca, o rifle, a caminhonete, produtos de higiene pessoal, a TV e algumas roupas da casa. Em seguida, ele levou Damian de volta para a casa da namorada de seu amigo Brandon. Depois, outro detetive entra na sala com comida para Isaiah, antes de conversarem casualmente. Bem, honestamente, quebrei meu telefone ao meio algumas noites atrás porque Dalton me ligou e disse, você matou seus avós. E eu falei, não, nunca aconteceu. Eu neguei tudo. Era um dos meus amigos e achei que ele estava brincando. E então, essa garota me manda uma foto do noticiário com vários policiais na frente da minha casa. Então quebrei meu telefone. Enquanto eles conversam, Isaiah menciona algo particularmente trágico. Minha mãe não fazia ideia do ocorrido. Estava meio preocupado, mas... Claro, isso é compreensível. É sua mãe. Sim, ela não faz ideia que os pais dela estão mortos. Ela não sabe de nada? Ela não sabe que estão mortos. Quando você falou com ela? Provavelmente 2 ou 3 horas antes de quebrar meu telefone. Ok. Ela foi praticamente a única pessoa para quem não contei a história real. Eu disse a ela que estava fugindo, e para alguns amigos eu disse que roubei a caminhonete e fui embora. Claro. Para outros eu disse, eu matei meus avós. Ah, me deixa ir até a casa e pegar algo. A história de Isaiah parecia um tanto confusa, mas isso pode ser por ansiedade do interrogatório, ou por saber que ele foi pego e que não há mais saída. Quando o primeiro detetive entra na sala novamente, ele começa a questionar o relato de Isaiah sobre a sua captura. Por que estava fugindo da polícia? Do que você tinha medo?
Um dos meus amigos me disse que vocês iam me tratar de forma muito dura por causa do que fiz. E eu não queria, levar um taser. Claro. Eu só queria ser baleado, Por que queria ser baleado? para que não precisasse me matar. Ok. Por que você não queria se matar? Porque era muito difícil. Nunca funcionava. Não funcionava? Nunca funciona. Ok. Eu só acho que Deus me quer aqui por algum motivo. Ok. Então por que acha que estava tudo bem atirar nos seus avós, mas não em você mesmo? É uma pergunta difícil de fazer, né? Eu sei que Não estava tudo bem. não estava tudo bem, né? No entanto, a sua alegação de querer ser baleado é incongruente com seu comportamento de se entregar com as mãos para cima quando foi cercado pela polícia. Isaiah pode estar novamente buscando simpatia do detetive ao dizer que queria que o matassem. Apesar da confissão de Isaiah de suas ações antes, durante e após os tiroteios, ele ainda não declarou exatamente por que matou os seus avós. Você olhou fora para ver se havia luzes acesas? Ah, sim. Ok, por quê? Por que você olhou para fora? Porque eu queria. Bem, eu tomei um banho e arrumei tudo. Eu queria ter certeza de que nenhum vizinho iria chamar a polícia. Você fez uma verificação? Viu se tinha sangue em você ou algo assim? Sim, não tinha nada. Nada? Você se olhou no espelho? Sim, eu fiquei longe o suficiente a ponto de nada. Toda a sujeira foi para aquele lado, e eu estava desse lado. Ok. Mas deve haver vestígios de entranhas e cérebro nos meus pés, porque continuei pisando por lá e foi uma sensação nojenta. Então você estava descalço quando atirou neles? Ok. E você não lavou os pés ou algo assim desde então? Não, eu tomei banho na casa da minha terapeuta. Esqueci. Isso nega a declaração anterior de Isaiah de que tomou banho em sua casa após o tiroteio e é mais um tropeço em sua história. Ele continua explicando como sua terapeuta, Candice, é sua professora de terapia de substituição de agressão e é uma das poucas adultas responsáveis em sua vida, se não a única. Mais tarde, no entanto, será revelado exatamente como Isaiah chegou à casa dela após o crime. E isso só mostra que onde quer que Isaiah estivesse, os problemas não estavam muito longe. O que é tratamento de substituição de agressão? Como não fazer coisas que machuquem pessoas além de mim? Como não machucar as pessoas ao seu redor? Eu passei na aula na semana em que isso aconteceu. Estava indo bem na aula? Ótimo. Ok. Isaiah declara que levou o rifle, a espingarda calibre 12 e a TV para o apartamento de Brandon em Cambridge, onde o amigo iria comprar as armas. Mas Isaiah nunca foi pago. Como resultado do envolvimento de Brandon, Isaiah tem algumas preocupações. Eu sei que eles devem passar um tempo na cadeia por causa disso. Vai ser no mesmo local que eu? Eu não faço ideia. Porque é com isso que eu estou realmente preocupado. Eu não faço ideia. Eu vi o Brandon mais cedo. Sério? Falamos com seus amigos. Vocês falaram com ele sobre o quê? Estávamos tentando te encontrar. Onde eles disseram que eu estava? Eles não sabiam onde você estava. Então, eles sabiam onde estava? Sim, O tempo todo? sim. Eu estava em contato com eles todos os dias. Ok, com o quê? Meu telefone. O detetive informa a Isaiah que está bem ciente de que o celular do adolescente foi desligado repentinamente durante os eventos de domingo, 13 de maio. Mas ele quer ouvir de Isaiah como isso aconteceu. Um amigo enviou uma foto da cena do crime e disse que matei meus avós. Quebrei o telefone para não ser rastreado. Ok, Não sou uma pessoa estúpida. eu sei que não. Eu sou um criminoso muito esperto. Eu sei. Você é. Tenho uma mente criminosa. Eu tenho. Isso é provavelmente um sinal de narcisismo, já que Isaiah pode se ver como superior e mais esperto que outras pessoas. E mais uma vez, o detetive demonstra um senso de admiração, o que provavelmente alimenta o narcisismo de Isaiah e o mantém falando. Você nasceu assim? Eu tenho mente boa para tudo. Quando você diz que estava falando com seus amigos enquanto estava fugindo antes de quebrar o telefone, você estava mandando mensagens usando o Facebook? O que você estava fazendo? Ligações e mensagens. Ok, você tinha internet no seu telefone? Não, era um celular flip, mas tuitei pra caramba e atualizei o status do Facebook algumas vezes. Você pode enviar mensagens. Ok. O que estava atualizando no Facebook? Eu não sei o que estava no Facebook, mas sei que tuitei um monte de coisas aleatórias, tipo, tinha um velho muito chapado e achei isso hilário. Isaiah realmente contatou seus amigos após os assassinatos, até mesmo confessando a um deles o roubo adicional. A mensagem dizia, um Chevy Avalanche roubado, que irado. A resposta do amigo foi, LOL,
seguida pela resposta de Isaiah: eu sou maluco. Isaiah também postou declarações alarmantes no Twitter, começando em 11 de maio, o mesmo dia dos assassinatos. Isaiah declarou: sem desculpas, sem arrependimentos, seguido por: estou morrendo. Mas a próxima postagem foi ainda mais horrível, sendo publicada por volta da mesma hora do tiroteio. Às 12h10 da manhã de sábado, 12 de maio, ele escreveu: é hora de viver minha vida. O detetive muda de assunto perguntando sobre o encontro de Isaiah com a polícia na manhã de domingo, 13 de maio. Você deve se lembrar que foi o dia em que os corpos de Rick e Janet foram encontrados, 2 dias após serem baleados. Aparentemente, Isaiah estava dirigindo com 2 garotas por Iowa City nas horas anteriores, aparecendo em várias festas locais. Quando a noite estava acabando, eles pararam na loja Fast Break, localizada na Naples Avenue, e alguém do grupo tentou abrir as portas trancadas do estabelecimento, acionando um alarme. Quando a polícia chegou, Isaiah e suas passageiras negaram qualquer envolvimento, mas a polícia afirmou mais tarde que eles estavam mentindo. Além disso, Isaiah não tinha uma carteira de motorista válida, pois ela estava suspensa por motivo desconhecido. Na tentativa de cooperar, as passageiras notificaram os policiais que Isaiah estava escondendo drogas em uma bolsa no veículo, juntamente com uma faca de caça. Mas Isaiah não deu permissão à polícia para revistar a caminhonete, mas em vez disso disse que tinha várias drogas escondidas. Isaiah foi levado sob custódia, onde foi descoberto que ele fez outra série de tweets anormais. Às 6 da manhã de domingo, 13 de maio, ele postou: droga, mal posso esperar para sair da delegacia. Hashtag 6 horas desnecessárias. Vários outros são muito explícitos para serem lidos, mas mesmo assim, Isaiah não tinha medo de dizer o que estava em sua mente. Enquanto ele tuitava na delegacia, os oficiais notificaram Isaiah que ele só poderia ser liberado com autorização de um responsável legal, já que era menor de idade. O adolescente percebeu que isso era um grande problema, já que seus responsáveis não estavam mais vivos, graças a ele. Segundo Isaiah, ele mentiu e disse à polícia que seus avós estavam em Minnesota em uma viagem de pesca e tinham sinal de celular limitado, mas que poderiam entrar em contato com a sua mãe. Obviamente, Stacy permitiu que Isaiah fosse liberado e entregue à sua terapeuta, Candice, onde Isaiah supostamente comeu salsicha, ovos, batata frita e tomou um banho. Pouco depois de sua estadia na casa dela, Candice encontrou um objeto chocante dentro de sua residência e achou que poderia pertencer a seu paciente, Isaiah. Ela contatou as autoridades locais imediatamente, sem o conhecimento dele. Deixa eu te perguntar. Recebemos uma ligação dela hoje. Alguma razão para uma bala de calibre 40 estar lá? Nada? Tinha uma arma com você? Não, senhor. Nenhuma calibre 40? Pode fazer um polígrafo. Não, senhor. Então uma bala calibre 40 não seria encontrada. Onde encontraram? Na casa dela. Sério? Não, senhor. Não é sua? Não, senhor. Ok, certeza? Com certeza não é. Ok. Embora a bala de calibre 40 tenha sido encontrada na casa de Candice, nunca foi confirmado a quem ela pertencia. Isaiah diz que ficou na casa da terapeuta por apenas 1h30, antes dela levá-lo aos apartamentos Cambridge, onde ele se encontrou com uma garota chamada Alicia. Alguém verificou meus registros telefônicos? Isso é algo que normalmente fazemos. Tentamos obter registros telefônicos. Sim, sim. E se você tiver acusações de assassinato ou crimes graves, é possível obter registros telefônicos num piscar de olhos. Como sabe disso? Eu sei de tudo. Eu sei, mas como sabe disso? Você pesquisou isso? Não, eu apenas sei um pouco de tudo sobre qualquer coisa. Você aprende algo novo todo dia, eu acho. Isaiah parece possuir várias características narcisistas, como ser egocêntrico e ter um senso grandioso de si mesmo. Ele se vê como um criminoso muito inteligente, o que é bastante irônico, dado que ele foi preso pouco tempo após o crime, e no momento está sendo interrogado. Deixa eu ver minhas notas e garantir que não esqueci nada. Se quiser, posso dar uma olhada e dizer se esqueceu algo. Aposto que poderia. É possível que Isaiah esteja insinuando novamente que acredita ser mais esperto do que o detetive, e que poderia encontrar erros mais facilmente. Ele também deve estar curioso sobre o que o detetive está anotando sobre ele. Mas claro,
O detetive não permite isso acontecer. Então pra quem você já contou sobre isso? Brandon? Ele contou pra todo mundo. Antes? Ou depois? Não sei quando ele começou a contar, mas Ok. recebi muitas ligações dizendo: "Ah, você matou seus avós? Ouvi dizer que você matou seus avós." Ficou um pouco fora do controle? Comecei a surtar com as pessoas. Quando eles finalmente te prenderam, você disse que estava orgulhoso do que fez? Pode ser um sinal de alerta para a mentira que a forma de Isaiah responder mudou de falar em volume normal para de repente balançar a cabeça rapidamente e responder suavemente. Ouvimos você dizer: estou orgulhoso do que fiz e mereço o que me espera. Não, o que eu disse quando saí do carro foi: eu os agradeci por terem me prendido. Ok. E que fizeram um bom trabalho. Agradeci por não darem um choque ou deixarem um cão me morder. Ok. Alguém nos disse que você falou isso. E não que... Ele deve ter me ouvido errado. Na verdade, eu agradeci. E disse que os respeitava muito pelo que fizeram. E você disse: eu mereço o que me espera? Eu disse a eles que merecia o que me espera. E agradeci por me prenderem. Porque você entende o que fez com seus avós, ok? E não foi ninguém mais que fez isso. Foi você. Certo? Não havia mais ninguém naquela casa com você, ok? O detetive vinha ocultando uma informação bastante importante, que mostra que o adolescente assassino não tinha sido completamente honesto até agora. Essencialmente, no fim das contas, bem, eu ia te mostrar uma foto da arma. Seria essa a arma? É uma foto meio escura. Sim, é ela. Como soube? Eu sei de muitas coisas. Essa é a arma que você usou? Sim. Vocês estão com a arma? Como? Você disse antes que é muito esperto. Também somos muito espertos no que fazemos. Obviamente. Nosso trabalho é bom. Ah, vocês devem ter rastreado as minhas ligações e mensagens e descobriram que estava com o Brandon. Acabamos encontrando a arma. É isso que importa. Antes do tiroteio, Brandon deu conselhos a Isaiah sobre como usar o rifle, o que acabou dando fim às vidas de Janet e Rick. Além disso, a dupla discutiu outras maneiras de matar as vítimas. Na manhã de 13 de maio, Isaiah disse a Brandon que ele poderia invadir a casa dos seus avós e levar o que quisesse. Quando Brandon chegou, ele entrou furtivamente na casa, saiu apressado e não notificou as autoridades porque supostamente estava nervoso com a situação. Brandon vendeu o rifle para outro amigo, mas a arma foi entregue à polícia quando os corpos foram descobertos. Ainda assim, a questão do porquê não foi respondida. Mas à medida que Isaiah revela o que o levou a cometer esse crime, ele perde todo o controle. Não sei o que aconteceu comigo. Eu estava com tanto estresse. Tipo o quê? Minha avó estava morrendo de câncer e meu avô ficava me chamando de bosta todos os dias da minha vida. Ele constantemente me dizia para me matar e sumir da terra de uma vez. Eles me tratavam como um nada. Eu tentei tanto ajudar minha avó com tudo, mas minha avó tornava tudo tão difícil porque ele sempre me estressava e gritava comigo sem motivo. Eu não sabia mais o que fazer, então eu apenas surtei. Atirei nos dois e roubei o carro. Ok. Se a alegação de Isaiah for verdadeira, esse tipo de abuso verbal e emocional prolongado por parte de seu avô teria sido extremamente prejudicial. No entanto, é importante lembrar que ele pode estar mentindo para tentar justificar suas ações. Afinal, ele não afirma que sua avó tenha sido abusiva, e ainda assim a matou. Também não há como verificar nenhuma das alegações. Mas por que ela? Por que atirou no seu avô primeiro? Eu o odiava pra caralho. Por quê? Ele fez da minha vida um inferno. Ok. Há quanto tempo pensava em fazer isso? Só nesse dia. Só nesse dia? Só nesse dia. Ok. Nada antes, porque... Bem, eu pensei, mas nunca cheguei a fazer um plano. Quando diz que ficou pensando, que tipo de coisas pensava? Eu queria matar meu avô, mas nunca quis machucar minha avó. Eu meio que apenas a deixei lá.
Não deveria ter feito isso. As pernas de Isaiah estão tremendo, possivelmente pela ansiedade de ser questionado ou por reviver o trauma de cometer o violento crime. Se ele já foi um perigo para si mesmo, como afirma, isso também pode ser a causa de sua notável apreensão. E ele viu isso chegando? Ele não percebeu nada. Ele estava muito bêbado e chapado de oxicodona e hidrocodona. Ele nem sabia onde estava. Vamos fazer isso. Levante-se rapidamente. Sim, senhor. Suponhamos que sou seu avô sentado no sofá bem aqui. Estava perto assim? Ele estava sentado assim, meio abaixado desse jeito, e eu estava mais ou menos aqui na escada. Ok, ele estava curvado ou dormindo? Não. Ele estava apenas fora de si por causa das drogas, mas ele estava curvado assim. Bem, primeiro eu estava no quarto ou quinto degrau descendo, então eu podia ver o cabelo dele de lá. Quando dei o primeiro tiro, dei um passo para cima, subi um degrau para ver a cabeça dele e atirei. Onde o primeiro tiro acertou? O primeiro foi direto na cabeça. Bem aqui? Foi bem na têmpora dele. Foi na têmpora direita? Não, foi bem na têmpora. Bem na têmpora. E o que ele fez? Ele bateu o rosto, esmagou o rosto na mesa de centro. Ok. Então, enquanto estava subindo as escadas, você subiu sorrateiramente? Eu tava tipo... Por quê? Não queria que me ouvisse. Ok. E então assim que... Eu dei este passo bem aqui. Minha avó estaria a cerca de 1 metro de você. Desse lado? Ok. Ok. E então? Eu subi o primeiro degrau e dei um tiro. Subi o segundo degrau e dei mais 2 tiros. Na sua avó? Ao demonstrar como os assassinatos ocorreram, o detetive está solidificando o fato de que o tiroteio não ocorreu por legítima defesa ou provocado por seus avós. Meu avô me tratava terrivelmente. Ninguém acreditaria. Ele já me agrediu antes. Ele fazia tantas coisas erradas comigo. Ok, mas ele não fez nada com você naquela noite. Acontece que eu nunca podia denunciar nada disso, porque a minha avó sempre o defendia e fazia parecer que eu era o culpado. Tipo, ele fumava maconha comigo. E se eu contasse isso aos policiais, ele dizia, não, isso nunca aconteceu. Note que as mãos de Isaiah estão com as palmas para cima enquanto fala, o que é conhecido como posição rogativa. Quando alguém segura as mãos assim, pode estar implorando para que acreditem no que diz. A posição rogativa indica uma baixa confiança. Então, se alguém faz uma declaração que tem certeza de ser verdadeira, sua linguagem corporal deve refletir alta confiança. Quando fui pego com apetrechos de drogas e colocado em condicional, era o cachimbo dele. Tentei contar aos policiais, mas eles diziam, está no seu quarto, e eu dizia, mas era dele. O detetive lida então com uma pergunta levantada por Isaiah que será uma surpresa completa. Já fizeram o funeral deles? Acho que não, Isaiah. Não ouvi nada sobre o funeral deles. Haveria alguma maneira de eu poder ir? Eu não saberia te dizer, mas já que você está sendo direto comigo, eu duvido, ok? Não sei. Não sou eu quem decide. Eu também não quero que minha família me mate. Ok. Embora tenhamos ouvido Isaiah durante o interrogatório, ele falou conosco em uma entrevista exclusiva e inédita, onde ele comentou sobre o suposto abuso e nos deu uma visão mais profunda do que ele agora acredita ter levado aquele dia fatídico. Não havia nada, tipo, na minha cabeça, não havia chegar aos 18. Eu fui baleado 2 vezes, antes dos 17 anos. Tipo, eu não achava que estaria aqui por muito tempo. Isso não era um pensamento. Eu não tinha consideração alguma pela minha vida. Tudo o que eu fazia era tão obviamente um pedido de ajuda que não fazia nenhum sentido. E nada de bom aconteceu. Ninguém tentou ajudar, nada. Então, na minha cabeça, eu pensava, ok, estou por conta própria, então vou apenas, não sei, o que eu faço? E quando fiquei em prisão domiciliar, não dava nem mais para fugir do problema. Então, como eu eliminaria o problema? Não me entenda mal. Não estou dizendo que por outras pessoas terem falhado comigo é a razão pela qual fiz isso. No final do dia, eu sou a razão. Eu escolhi fazer o que fiz, mas muitas coisas poderiam ter acontecido se eu tivesse opções. Isaiah explica o suposto abuso que ele teria sofrido nas mãos de Rick e Janet.
Tivemos esse tipo de interação onde eu dizia, eles chamavam a polícia e eu dizia, ele literalmente acabou de me bater e eu só me defendi. O que eu deveria fazer? Ou tipo, ele tinha um monte de plantas no quintal e eles sabiam disso. E eles diziam, é só mato, apenas deixe isso em paz. Eles apenas arrancavam as plantas e os deixavam em paz. E houve algumas ocasiões em que eu dizia, ele me agrediu literalmente. E minha avó dizia, não aconteceu assim, ele bateu nele primeiro. E eles diziam, se você prestar queixa, você vai pra cadeia, porque ambos dizem que você começou, e é a palavra deles contra a sua. Ninguém vai ouvir um garoto burro. Quem se importa com um garoto? Não importa se um garoto de 15 anos está apanhando, é irrelevante. Suas alegações sobre seus sentimentos em relação à avó parecem mudar constantemente. Durante este relato, parece que ele coloca parte da culpa nela, que está em contraste com as declarações feitas no interrogatório. Eu queria matar meu avô, mas nunca quis machucar minha avó. Ela era uma grande facilitadora, e o abuso verbal e emocional vinham dela. Era ela quem fazia muitos dos gritos e ela sempre ficava apoiando ele. Eu tenho um ótimo exemplo. Eu tentei suicídio e disse, tudo bem, vou embora. E ela disse, eu gostaria que você tivesse simplesmente se matado e feito funcionar. Teria sido muito mais fácil para nós. Tipo, ela dizia coisas assim, bem, eu não quero contar minha história só porque isso vai me ajudar a sair. Obviamente eu sei disso. Esse é um dos primeiros pensamentos. Mas o primeiro pensamento, o inicial, é que isso pode ajudar muitas crianças. Tipo, se algum garoto de 16 anos que está apanhando me ouvir falar sobre isso e sobre como é se sentir sozinho, e isso o ajudar, e ele procurar alguém para conversar sobre o que está passando, então já vale a pena contar a minha história. Vale a pena eu reviver tudo isso. A maior coisa que quero fazer com minha vida é ser um defensor da juventude em risco, porque eu sinto que, se alguém tivesse falado comigo e realmente entendido o que eu estava passando e me dito, ei, eu entendo isso, mas você está bem, você não está sozinho. Acho que isso mudaria muita coisa porque a parte mais difícil era sentir que estava sozinho. Hoje, Isaiah aparentemente encontrou um novo caminho, chegando até a concluir programas de reabilitação, junto com sua certificação de prontidão profissional. Seu co-conspirador, Brandon Allers, fez um acordo para testemunhar contra Isaiah e foi condenado a 18 anos por sua participação nos assassinatos. Mas essa história não termina aqui. Quando a polícia finalmente conseguiu vasculhar a casa dos seus avós, eles encontraram inúmeras pesquisas na internet em um dos computadores, que buscavam vários métodos de como matar alguém. Em outra descoberta revoltante, segundo fontes jornalísticas, as autoridades supostamente encontraram fotos inadequadas de crianças. As imagens teriam sido encontradas na conta do avô, mas nada mais foi revelado sobre essa descoberta horrenda. Durante o julgamento de Isaiah, um psicólogo testemunhou que na época em que o crime ocorreu, Isaiah tinha a maturidade emocional de um jovem de 12 a 14 anos. Mas isso não impediu que o assassino enfrentasse as consequências inevitáveis. Inicialmente, Isaiah foi condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional, mas em uma reviravolta inesperada, a sentença foi anulada. Após 4 anos atrás das grades, Isaiah foi sentenciado à prisão perpétua com chance de liberdade condicional sem tempo mínimo de encarceramento. Isso significa que não há como prever quando ou se ele será libertado.